Confirmado pela mídia argentina a proposta do Vasco a Diego Valois. Vamos falar também sobre Vina. Vou dar minha opinião, porque teve o nome do Vina ventilado no Vasco hoje e eu quero trazer minha opinião aqui para vocês. E vamos falar também sobre Barbieri. Ele vai ter o primeiro contato com o torcedor vascaíno na segunda-feira. E a gente vai bater um papo sobre isso e também, óbvio, sobre essa decepção que foi a derrota do Brasil. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, aquele abraço pra galera que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, muito obrigado, aos membros do canal também, muito obrigado pela moral que vocês nos dão, nos ajudam bastante, hein? Pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, e é um prazer imenso ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, a gente vai falar sobre Diego Valois, sobre a situação também do Vina, né, que foi ventilado no Vasco hoje, vamos falar também sobre o Barbieri, mas eu vou começar. Nosso vídeo já estava até gravado, mas eu vou trazer essa informação aqui para vocês. Pode acontecer uma negociação entre Vasco, Botafogo e Fluminense com a Globo para a transmissão do Campeonato Carioca, sem o Flamengo. As partes entendem que havia um acordo com a Globo que era muito mais rentável, tinha-se mais cotas de TV e dinheiro naquela época, e isso pode acontecer. Óbvio, não aconteceu ainda nenhum movimento oficial, mas a Globo monitora essa situação para poder fazer uma proposta aí, se não houver um acordo dos clubes com a Brax para o Campeonato Carioca. Tá muito embrionário ainda, mas já rola um zum nos corredores aí, e isso pode acontecer. Um Campeonato Carioca com a Globo acertando com o Fluminense, com o Vasco e com o Botafogo, e o Flamengo lá fazendo a sua negociação com outros. E aí, provavelmente, meu amigo, os pequenos também vão vir junto com o Vasco, Fluminense e Botafogo. Vamos continuar o vídeo? Falando sobre a seleção, cara, que decepção, né? Eu me senti hoje num vazio. Eu confesso a vocês que eu demorei para voltar para a órbita para raciocinar, cara. Quase que Comenta Léo não ia ter vídeo hoje, porque, cara, para mim é uma decepção muito grande pela seleção que a gente tinha, pela forma que a gente estava indo, pelo caminho que a gente estava enfrentando. Enfim, cara, é decepcionante. Eu lembro daquele jogo Vasco e Sampaio Corrêa, sabe? Ficou aquele mesmo vazio pós-jogo de Sampaio Corrêa e Vasco, que o Vasco toma um gol no final do jogo. Ficou aquilo ali na derrota do Brasil. Mas eu espero, né, que a gente volte com o Hexa aí, a gente consiga o Hexa com o Andrei Santos, com o Marlon Gomes, que a gente sabe que são grandes jogadores que devem estar no próximo ciclo da seleção. Mas enfim, ficou uma decepção enorme, um vazio. E eu vou falar isso aqui porque eu sei que tem muita gente que vai desabafar, tem gente que vai dizer que não liga pro Brasil, mas enfim, não tem como não falar nesse dia aí que pra mim muito triste. Mas olha, só trazendo informações do Diego Valois, foi confirmado pela imprensa argentina hoje pela manhã que o jogador realmente recebeu uma proposta do Vasco da Gama, mas que essa proposta ainda não agrada o Tadieres. O Tadieres hoje quer vender o jogador por 8 milhões de dólares, vamos dizer assim, de euros, né? Então, eles querem vender o jogador por esse valor. O Vasco já deve ter botado uma proposta mais abaixo, um pouquinho mais abaixo. Eu não acredito que um jogador, até pela idade dele, não pela qualidade, vou falar pela idade, da idade dele vai ser vendido aí por 8 milhões. 8 milhões hoje, na cotação do dólar, vai mais de 40 e poucos milhões, né? Enfim, mas eu acho que é um valor alto. Até 2, 3 milhões seria um valor ideal. Mas 8 milhões eu acho um valor muito irrisório. Enfim, a informação é que não agradou o Tadieres e que as conversas devem voltar a acontecer e devem aí tentar uma negociação para esta situação envolvendo o Diego Valois. Olha, o Vasco informou agora há pouco que o Barbieri dará uma entrevista coletiva às 11h30 nesta segunda-feira. Será o primeiro contato do Barbieri com a imprensa, será o primeiro contato do Barbieri com a torcida, provavelmente deve ser transmitido pela Vasco TV. E o que é que eu digo? Tomara que as perguntas sejam mais ligadas à tática, ligadas a como o Barbieri quer montar sua equipe, como os reforços vão chegar para se encaixar, que tenhamos esses tipos de pergunta, né, para a galera que vai estar lá.
Não as mesmas perguntas de sempre, mas enfim, que a gente tem aí um questionamento ao Barbieri daquele que é o estilo dele, o que ele espera dos jogadores, qual o objetivo do Barbieri, como ele quer montar sua equipe, quais são os reforços que ele tende a ter em campo, qual o estilo de jogador que ele quer, enfim. São perguntas para que a gente possa ter um norte de como será o trabalho do Barbieri no Vasco. Então, às 11h30 da manhã da próxima segunda-feira, terá a entrevista coletiva aí do Maurício Barbieri. E não confirmei ainda se terá também a entrevista de Abel Braga, né? Abel Braga, que é o diretor técnico do Vasco, chega junto com o Barbieri, como disse aí o Brax, né? O cara para dar tranquilidade, para trabalhar ali o Barbieri e os jogadores, fazer esse meio de campo aí entre diretoria, entre o vestiário, enfim, deve ser o trabalho aí do Abel Braga. Olha, hoje surgiu, inclusive, informação do Emerson Júnior, né, lá de Alagoas, também aí confirmada pela galera do Atenção Vascaínos, né? Então, sobre o Vina, jogador que passou pelo Ceará, jogador que já teve passagem pelo Fluminense, pelo Bahia, pelo Atlético Paranaense, onde foi revelado, e que o Vasco teria um interesse no Vina. Eu vou ser curto e direto com aquilo que eu penso. Qual minha análise sobre o Vina? Primeiro, conheço o Vina de outros carnavais. Conheço o Vina aqui da Bahia também, dos relatos que tem. Eu não traria o Vina. Ponto. Léo, ele é um bom jogador. Não traria. Acho que o Vina é um cara que ele vai de 0 a 100 em questão de segundos. Num jogo ele destrói, é um cara que tem passe, que distribui o jogo, que participa de grandes chances, mas é um cara que ao mesmo tempo pode dar um pontapé e ser expulso. É um cara que tá de boa, depois pode brigar com alguém que tá ali do lado na equipe. O Vina é um cara que tem um temperamento muito forte, e foi isso que foi a tônica dele em todas as passagens. Quando ele estava no Ceará, muito bem, quando caiu já brigou com o torcedor, queria partir para cima do torcedor na arquibancada. No Atlético Paranaense saiu também por divergências. No Bahia saiu bem, mas depois brigou com a torcida, enfim. É um cara que tem isso, é muito 880. Léo, você não traria o Vina? Eu traria, Léo. Eu não traria, cara. Eu não traria. Vocês sabem disso. E quando eu tenho uma opinião aqui para dar, vocês não tem um problema. Sempre tem gente que vai dizer, não, o Vina é um grande jogador. Cara, esportivamente é um cara que participa muito do jogo. É um cara que, como eu falei, tem grandes números de chances criadas, participa de gols. Mas hoje, o que mais a gente precisa é um cara para depois estar falando assim, olha, o Vina estava não sei aonde, o Vina causou esse problema. Como um inscrito do canal me falou hoje. Cara, o Vina estava um jogo na Série A, ele tomou um cartão 52, aos 61 ele foi expulso. Então não dá pra gente trabalhar com um cara com extremos assim. Eu não traria. Não é um nome que eu acho que se encaixaria nesse projeto da SAF. Tem outros nomes aí que a gente pode trazer, tem outros nomes com mais qualidade, até com temperamento melhor. Futebol é isso. Futebol é a gente, já foi o tempo que a gente traz um bad boy e o cara vai resolver. Não é, cara. Às vezes pode até atrapalhar. Enfim, eu não traria o Vina, eu não faria isso. E para encerrar o vídeo, só falar sobre uma dívida que o Santos tem com o Vasco da Gama, sobre a situação do Natan. E aí eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Vasco está comendo mosca, não sei como é que está a situação, eu estou falando aqui só daquilo que eu sei, né? Pelo que eu estou vendo aparentemente. Pode ser que o Vasco tenha trabalhado isso nos bastidores. Mas se eu sou o Vasco, o Santos não assumiu a dívida dos 6 milhões que a equipe portuguesa tinha, e aí o Santos ficou com o Natan, eu faria o seguinte, olha Santos, temos interesse em um goleiro. O John é um goleiro de qualidade, já mostrou isso, já jogou até final de Libertadores. Para quem não lembra, o John, quando o João Paulo se machucou, o John assumiu a titularidade com o Cuca, permaneceu mesmo com o João Paulo voltando e foi o cara que agarrou na final da Libertadores no Maracanã. Eu chegaria e falava assim, ó, vocês não querem negociar? Vocês me dão o John e aí eu perdoo essa dívida aqui que vocês têm. Faria isso tranquilamente. Tem gente que vai dizer, Léo, o John não presta. Cara, eu acho que o John, por isso até ele quer sair. O São Paulo queria contratar ele e não conseguiu por isso. Tem times de fora também querendo contratar o John. O Inter, inclusive, quis colocar o John em uma possível transferência do Edenilson. Então, cara, resolve o problema. Eles não queriam que a gente ficasse com o Raniel? Não, a gente fica com o John. Faria isso tranquilamente. Resolve o problema. Sai Vasco e Santos
tranquilo. Se o Vasco ganha um goleiro, o Santos perde uma dívida. Enfim, para mim seria o melhor cenário. Então é isso, aquele abraço, tamo junto, quase que derruba a câmera. Até a próxima e valeu!